Saudade bom, menino. Ai, ai, amo Sorari, sim, mano. Escusa ali de ter um oceano é que é muito fácil, né? Ah, nós dias não se habituaram com o oceano, se habituaram com saudade, você sabe? Nós é um povo Nós que não... foi informado na saudade, você sabe? Saudade de quem que Aquela vai, agora. saudade de quem que fica, saudade de querer Yeah. bem, saudade de querer bem, saúde. Sim, tem todas as manancial de coisa que não tem que lidar com. É isto, é. Muito Fazer o quê? obrigado, Yuri. Muito obrigado para você, É. para trazer o tempo, para mexer conosco de um bocadinho. Eu que te agradeço para lembrar de mim, lá de outro lado, está sentindo a coisa que está passa por ali e querer bater os dedos, conversa comigo. Cris, você na minha, a mim é um admirador, confesso, de pessoas que, hora que estão nessa jornada, embora dificuldades, ou desafios ou barreiras que estão contra esse caminho, que tem perigo de continuar a sonha, que tem perigo de bem junto com seus medos, salta obstáculo, conseguir realizar coisas e boa é um caso disso. Crisálida Correia, a.k.a. Totinha, lá de Mato GG, nem engenho solar, Exatamente, não, sim. não. Exatamente, exatamente, sim. É uma mulher brava, É. cara. Deve ser minha natureza e onde quem nasce, onde quem forma o caráter que faz em si. E, na verdade, nunca te certeza esforço grande. Para mim é uma coisa que está flui, para mim, acho que meio com a preocupação de mundo comigo. Então, aquele que está fazendo é hora extra, uma coisa que está que não tem nele na minha. Assim que fazer, está fica mais frontado. Então, costuma falar me mais que minha obrigação. Então, acho que cada um tem a sua natureza, me entende meu, e cada um vem para fazer parte, e me tenta fazer de meu. Acho que a maioria das vezes a gente frontar para montar sempre uma não pode fazer mais, e deve fazer mais. Deve ser desafio, coisas que está querendo mudar, que carga, é mais pesado que aquela mudança que você conseguir fazer, cara. Então, você vive sempre com aquela vontade de mudar algo, de dar contributo. Contributo ele pode ser na perspectiva de aquilo que está sentindo. Pode ter, nem que se está muda, mas porque fronte está tá fazer algo que acaba com ser de coletividade. É isto. É aquela. Mas, Cris, ele é uma coisa que a educação que está dar na casa, também com os valores que está fazendo também, vou querer abraça mundo. E vou começar devagarinho a boa volta. Cima da flado, se eu querer mudar o mundo, vou mudar a boa volta. Quer dizer, Exatamente, exatamente. Outro dia alguém só está perguntando para já uma amiga de meu Francisco, tem coragem de escrever livro. Só está falando a ele, mas essa coisa de querer mudar o mundo, ele é uma coisa que nem sente quando que tempo que começa. Então lembra mim fazer sempre uma caminhada de cidade com o campo, sempre ter na minha vida nítido de cozer que era praia, sabe? Que não tinha para ir fazer casa na praia, a coisa de quase 40 anos. E então, estava a praia, então a praia com um monte de carro. Estava engenho, então aquela situação que tinha um carro nos anos 90, tinha um carro que era de meu tio,
ele é que está a fazer todo o caminho de engenho, que tem mais que 14 localidades. Então, sempre teve essa nitidez de comparação, de poder. Hoje é uma coisa que estava e que hoje, então, hoje é no sentido mais de equilíbrio, mas antes nunca tinha uma palavra para definir. Só não olhava, mas tinha alguma diferença entre onde que estava morado. Nunca, quando sabe que não tinha, meus irmãos sempre estão mudar para a praia, mas não tinha aquele apego à zona, e eu para morar para a praia, mas sempre tinha aquela sensibilidade com o outro. Aquele outro era na fora que tinha, aquele outro que era mais que estava numa escala mais baixo, entre aspas, porque que tinha em condições mínimas, estava lá em engenho. Então, aquele outro sempre encantando. Aquele outro sempre é aquele que estava na minha, era a minha preocupação. Então, tem um tio meu que está falando alguém talvez me tinha desde que não tinha oportunidade de escolher entre morar numa cidade grande que é praia, que na altura era grande, na altura tinha casa, tinha prédio, mas de aquela preocupação de mais sensibilidade, de mais e a pessoa e gente sempre foi coisa que importa qual. Nunca tinha necessidade básica lá na casa, porque nosso pai era um homem que sempre trabalha, já me por ser caçula, tinha muito mais condições do que próprios meus irmãos que nasceram mais antes, para eles viajavam, a casa era tipo abastecido na linguagem de Quelbes, então tinha sempre alguém à margem, então aquela coisa também era elemento de comparação comigo, para mim, para modo que lá na casa não tinha comida, papai vinha com coisas de praia, não queria na fora, mas minha fazia vanilhice e depois trazia-me chocolate, coisas de praia. Então, minha era um tipo fora de comum, de zona, para morinha, depois tinha, sabe, entre praia e fora, levando coisas que meninos, a maioria de meninos de zona que tinha. Então, me sempre foi aquela coisa, mas para morir que me tem um pai assim, que aquele outros pai que pode fazer uma coisa que tem esse equilíbrio. Então, e tudo minha luta foi naquela linha lá de tentar perceber, às vezes, várias vezes acho que foi incompreendida por conta de essência, cá. Às vezes eu sinto uma coisa dentro do boa que o mundo nunca está compreendeu, mas bom, tem essa preocupação com o equilíbrio e de tentar mostrar aquele que é bom na boa essência, mas que está na moda, você? Sobretudo gosto ali. Então, no século XXI, que tem um mundo muito mais egoísta, muito mais de unipessoal, a mim conhece a filosofia de comunidade, de desenvolvimento do todo, do equilíbrio, de irmandade cabo-verdiana, que está chamando de que as coisas mais bonitas que tem, está chamando Cabo Verde, nós se tem um povo que deve dar carta ao mundo em relação ao humanismo, a leveza de espírito, a solidariedade humana, de hoje a outro, como nos extensão, é Cabo Verde. Pode ser que se nós era continente, não podia conseguir ser esse povo. Para modo também a resiliência que não tem. E nossa forma de ser que o outro não tem importa com o outro. Hoje menos, mas antigamente muito mais. Para modo de condição, tá pensa meio pelo facto também de não estar nas ilhas, nós é vizinho de companheiro, não está no Atlântico, no meio do Atlântico, nós meio que é vizinho de nós mesmo. Então, que ela fazendo e ser esse povo
único no mundo, de ser um solidário, amigo e companheiro. Talvez se não Desculpa, está no interrompeu ali. contexto. No livro que você lança recentemente, que me aconselham a job, basculho de identidade, buta fala dessa questão de proximidade, de solidariedade, que é aqueles valores que funda nossa criolidade, assim. Mas ao mesmo tempo, Yeah. hoje em dia, você afasta o grosso de nossa sociedade, se afasta de que os valores que nos aconchegam, que fala agora. Não que buta hoje, como um pessoa ativista social, e se embrenhado na problemas sociais, não que hoje a situação e, para além disso, não que qualquer solução quando conseguir dar a volta e reencontra, resgata de forma sólida aqueles valores e aqueles princípios que norteavam nós. E estou de uma maneira muito com algum símbolo na linguagem moral, anta floma com certo vergonha, assim. Para nós de Cabo Verde sempre foi teve vizinhança, teve alguém que te preocupa com aquele outro, não tem cultura de trocar prato, de onde que tinha fumo, por preocupa, por flanola hoje que por panela riba. Para nós não tinha só nós. Esse coisa do Atlântico é extremamente forte. Cabo Verde talvez é um povo que emana de humanismo, de solidariedade, pelo facto de nunca tinha distração. Mas a nossa essência é se que construi. Homem de geração linha pai, que tem hipótese de olhar alguém com fome para ficar indiferente. Ou para tomar nota, ou para buscar forma de alguém de forma de suprir aquela necessidade premente que hoje não pode chamar de dignidade humana, que tem mínimo para viver. Então, geração minha pai, se a galera de Bupa ainda, que as gerações de 80 para lá, eram gerações de homens que te primavam para honestidade, para preocupar com o outro, para estar direito. Então, a nossa geração, chegando na segunda questão, para nós que ela é normal, né? Nunca está cogita para modo cada um se está vive sua vida, cada um se está desgalha para entender que o que capitalismo bem implementa. Então, na perspectiva de aquele mundo moderno pode entender, mas o que pode deixar para fazer escola, para e cada povo ele tem se porquê de existência ou se manancial de alimentos que está construindo se essência enquanto pessoa. Horas que você descaracteriza, que você tudo que é bom, enquanto indivíduo tem, você até deixa de ser aquele produto que bom é. É claro que hoje você pode aplicar tudo que era antigamente, para o tempo é outro. Mas também deixar de ser tudo o que nós era, nunca nos torna outra coisa. Então, essa despreocupação, para nós hoje na Cabo Verde, nas grandes cidades, é normal pôr comida no lixo, mas para quem de campo que é liberação, porque no mínimo está da porco, está da animal, está reutilizar para modo nosso passado histórico que tem a ver com fome. Cabo Verde teve fome, tem um tonto ali, alguém está morrendo de fome. Mas ainda não tem pessoas com carência alimentar, não tem pessoas que te levam panela a fogo todo dia, que te fazem 3 refeições por dia. Então, aquele cabo-verdiano de hoje, ele é produto de cabo-verdiano de ontem. Você pode caçar e um cabo-verdiano
pouco solidário como ontem, mas também se você ignora alguém, companheiro de lado, porque você está certo que o cabo-verdiano que você sonha, que você sonha, que era que Cabral sonha de que ser grupo, seus e companheiros ba luta ou tu cabendo de mato como isto. Totinha, Então, desculpa interromper, vou falar nessa questão de referências, e tinha pessoas que têm passado ali para uma conversa comigo, mas têm falado sobre essa questão, que é alguma falta de referência na nossa juventude na Cabo Verde. Um povo que até pode progredir e prospera sem ter referências, assim, a boa qualidade de mulher social, aquele que visou nos aspectos. sim, todo o povo tem que ter referência, porque nós, não, na verdade, nós nunca deixa de ter referência. Nós não deixa de olhar para dentro, porque a hora que não olha para dentro, não te lembra de coisa que não é ensinado. Tem gerações já depois de 2000 que consomem mais pouco que era que ser cabo-verdiano, porque o que nós é o que nós é, mais do que nós era, é constituído para e coisas que não bata passado, ensinamentos que nós grandes passaram, assim. Aquele que nós grandes passaram é coisa que é cabo-verdiano, aquele que é dado na escola. E o que nos torna é o que nos ensinaram na escola, ou seja, a geração que vai à escola vira mais sabido que gentes grandes, assim. Então fica que todo com gentes grandes ou que tem mais aquela cultura de passar conhecimento de boca para boca, história que a avó te conta, história que está fazendo à volta de um fogueira, à volta de um mocho que a avó está dentro do meio para contar netinhos e gente de comunidade e meninos mais pequenotes de comunidade, história. Que lá era a história do próprio cabo-verdiano que está contada, de modo que nós era, de modo que não forma, para modo que não para modo que nos esse que aquele que catararam na banca escola para modo que antes grande que a escola, mas esse que sabe o que acaba de ver, esse que sabe lá de trás para frente, que modo que segura a história durante todo o tempo. Pamori, um povo que foi escravizado, outra coisa que nunca está fala de na Cabo Verde, que tem a ver com a nossa história escravocrática, não tem cidade, mas nunca foi escravizado. E se nunca foi escravizado, não foi colonizado. Colonização ele é um conjunto de indivíduos que vêm para fazer aquele que fazem maeca para a essência do povo floresce. Então, tudo tritura que o triturado tapou ser um indivíduo que está sempre espantado. Se foi colonizado, também a história que é contado. Então, a história de Cabo Verde fica com nós gentes grandes. Eles contando em partes, mas a nível de que nós, enquanto povo, enquanto organização, de coisa que é ser cabo-verdiano, ainda fica para conta, para modo colonizador, opressor que tinha intenção de contar a história. Então, quem que era donos de saber era gente grande que na bata passa companheiro, coisa que nós é de boca para boca, mas que foi registrado. Se boia, botou um batucadeira tacante afinação, botou gente mais tocado que um livro que bulé. Para modo batucadeira, ele é passado, esse avô que fala que conta história, uma história sentido, ele está contando mais ou menos na linha de aquele que é essência, aquele que é sentimento, aquele que está na DNA de um ser humano. Mas já, intelectual, a hora que está escreve, ele está muda, está mexe com a palavra, é que é tão genuíno, ou é que está bem ao fundo, cima que e batucadeira que obedecia a avó.
Então, mas a nós não tem estado, ao longo do tempo, te ignora aquele que está bem de boca de quem que prende com seu avô. Para já é que está organizado em escrita cru, para onde tem que fazer sempre literatura. Outra coisa, a boa literatura para fazer um livro, a minha livro está chamando ele é literatura porque tinha que ter assinatura técnica para passar sobre crivo. Mas me acabei de juntar palavra para organizar assim Camões, falar, bom, me quer a minha história. Minha história de gente diz que foi triturado, que escapa, que corre para a Greta Rocha, que isso quando na Greta Pedra morata, aquela que é a história de minhas gentes. Então, acho que o que acontece com o livro é que fala de um Cabo Verde real, na minha perspectiva, não se trata de nenhuma lição de moral, ele é um livro técnico, mas é muito que a minha identidade, muito que aquele homem caveriano na flor da ancestralidade, muito que caracteriza ou descaracteriza em mais derivados aspectos que torna o que ele é hoje, mas que ele está mais para um livro de conta, história, experiência, de que próprio e aquele que escreve de literatura de poesia, que tem que ter métricas e coisas por coisa. Me adianta, ainda dispensa aquele tipo de vassalagem, um tipo de forma, de certa maneira, nunca tem que pinta aquele papel para o povo que pode continua taxa melecanada para modi desde sempre no trataram como coisa no tem um grande problema que é desconstrução de tudo que ele quer que esse flano manuseia ou que de gente que nunca trataram, não sabe sede de ser outra coisa para morrer durante tempo, nunca falaram de trauma, de escravatura, trauma, de colonialismo, violência, e que não passa, que nos gentes passa, que não emana de uma violência no cruzamento, mas a hora que falaram cruzamento de povo, é cruzamento de amizade. Em todos os É que aspectos. era todos os aspectos e aquela parte mais terrível é de lá que nos surge. Aquela parte mais terrível de violência de toda ordem e inclusive, sobretudo, violência sexual. Então, é de aquele trauma lá que nunca está para perder cruci porque ainda nunca está preparado, mas é pelo menos para dar pista coisa que enchente, que toja, mas não deve, não tem que redefinir, tá? Acho que Mas que enquanto Cris, povo mas que luta consigo redefine. Como ele, nós é uma bufla, nós é fruto de um cruzamento que traz um carga emocional violento. Ou seja, vou pegar pessoas na costa africana, vou romper completamente com sua ancestralidade, vou trazê-lo, vou pôr na Cabo Verde, bem brancos da Europa, assim. No lagade, no companheiro, uma bufla talvez de forma violenta e agressivo, e nasce essa coisa chamada Cabo Verde. Mas mó que não pode, à luz de tempo, cura que esse frira que fica para nós. Tem show frira que nunca fala dele, uma bufla, tem coisas que ainda boa que está preparado para falar dele, que se mó que não pode, ao mesmo tempo, curar, minar e passar de forma pedagógica para meninos de 12 leve por exemplo. pedagógico. Olha, nunca tem um antídoto para isso, nunca tem um remédio para falar, é tabaco cheira. Agora, quem sabe, mas nunca pode continuar nessa não falar, nessa
e Deixa bata bem. bem, deixa coisas bem. Não tem que parar para não papia com o companheiro, para não jogar de onde que não vem, para não jogar para mo que não assim, para não jogar para mo que não tá pensa assim, para não jogar para mo que é cachupa, para não jogar para mo de que não tá papia crioulo. Horas que não joga, não tá começa a saber manusear raça de manjaco, manusear raça de papel, de bijagô, de tudo, coisa não sei nem que raça que não é. Ali não tá começa, por isso que livro é basculha, minha franinha mangate identidade, como é arrogância de máscara, pode, nunca tem ninguém que há identidade. Cabo Verde pelo fato de fundo de manancial de coisa, deve ser essa complexidade que está pondo que fala. A minha chamando de abrir diálogo. Primeiro, recente, amor. Bem jobi, não sei quem, porque nossa geração, já não tem, se man fala aquela hora, não tem dificuldade pelo facto de não ir escola, gerações que vai à escola, bu prende coisa, coisa que de cabo verdiano que prende na escola. Então, vou ensinar outro tipo de coisa, vou ensinar matéria europeia, vou falar de Aristóteles, vou falar de coisa. Eu vou falar de e Sr. Nhanha Sérgio Bongolão, por exemplo. Nhanha Bongolão, o Nhanha Bongolão, eu sou uma linha de curso. Tem alguém que eu sou uma linha que tem, mas ninguém quer saber que é Nhanha. Vai ouvir na documento bibliográfico de Nhanha, que está a explicar, não, que tem não. Que tem não, ainda ninguém que conseguiu para ver quem que foi Nhanha. Quer dizer, claro, Nhanha Bongolão, que luta da Brasil, da Brasil, na Chom Missionava, que é lá que tem? Tem um monte de nhanhas por aí. Tem um monte de alguém que segura a história no terreno, que lá foi um episódio isolado. Tem questão nhanha foi referida dentro de uma situação de revolta que acontece pontual, mas já tinha sido a primeira revolta de que a revolta mais grande, mais organizada que aconteceu em 1822. Está cabo-verdiano que está falando, nunca tem ensinado na escola. Tem duas linhas também que está falando, houve revolta nos engenhos em 1822, mas que tem a profundidade. Tem um indivíduo que vai fazer doutoramento, que é Eduardo Camilo, que fazia Adirson Camilo, filho de Eduardo Camilo, que faz um livro mais aprofundado sobre revoltas, mas faz esse livro que está dado na escola, que está falado dele. Então, a mim, aquele que increpa no papel de nossa cabo-verdianidade. Para não olhar agora, e tem um poema quinta-feira, um poema, mim que faz só poema, faz escritos. Tem coisa que nem que usa fazer poema para poder entender, ok? E quinta-feira, e a hora que o pai botou amor, que boi bacana, para eles ensinar no ser bacana. Colonialismo, tudo coisa que não ensinaram. Então, lembra, tem uma frase que lê tempo, né? E leu de contenda, que Flávio Reis está vinha visita Portugal, Cabo Verde, também está fazer discurso da Cabo Verde também é Portugal. Ou seja, não ensinaram, mas nós é preto, mas nós é mulato, mas nós é melhor, ou mas nós é melhor preto que tem. Cabo-verdiano tem, a mim sofreu na Europa, ou em outras partes do mundo, com os amigos de Palop, hora que me representa Cabo Verde fora. E você fala, não, Crisálida, vocês cabo-verdianos terão que decidir. Vocês não sabem o que são. Um amigo, Um passageiro também. um amigo do meu da Angola, no meio do Brasil, tem 5 dias junto, tenta falar, tenta aproxima, e depois no dia de 6, eu falo assim, Crisálida, olha lá, tu és diferente. É diferente por quê? És diferente, estás muito interessada na África. Bem mais preto que o Como do preto. assim? Mas como assim? É que os cabo-verdianos
Não, vocês têm que decidir. Vocês não são africanos. Vocês não querem ser. Eu não tenho tempo de tratar com gente que não me leva em consideração. O Satoia, bom camarada, bom amigo, bom compatriota da Angola, que queria bater um papo com o boa para motor como desconfiado. Mas, na verdade, a pior é que é verdade. Pior é que é verdade. Pior é que tem o cabo-verdiano, de facto, que tá, e falando, o canto já não fica fixe, ser falando, mas a fulana de tal, nós encontramos em tudo com nome. Não, Caplanó é aquele problema. Não, isso ainda está falando. Então, ela ficamos juntos no hotel. Ela não falava comigo. Ela disse claro, explícito, ela não é africana. Mas, Cris, Então, Bruno Oliveira estive ali, ele flama e passa por uma situação semelhante, mas a resposta que aquela pessoa está a falar, bem, mas nós africanos, nós cabo-verdianos, é racista em relação, não está põe nossa cabeça num pedestal em relação ao africano do continente. Bruno fala, mas que ela não? Mas o problema, mas nós é ignorante em relação ao conhecimento de relação Cabo Verde-África, ou de nossa origem, de nossa ancestralidade. Você acredita, mas tem muita ignorância nessa relação? Ou não coisa foi construído? Boa, acho o cabo-verdiano, sim, mas basófilo, mas estava a fazer um coisa errado. O cabo-verdiano gostaria de saber para mostrar ele sabe. Ao contrário, ele quer a boa excusa de não ser e mais armado em bom e do cabo-verdiano. Mas, de facto, é sim. A mim que ele está doente para o cabo-verdiano, a hora que está fazendo aquela excusa lá, ele está a me certo. Mintacha, mas não foi vítima. Pelo facto de ele não foi vítima, nunca não se cilada de ignorância. E para o cabo-verdiano, se sabe me está ser ignorante, está a pesquisa também. A não se ataca, mas não é máximo. Para morrer, está torna a expressão de ignorância, exatamente para não foi vítima de um sistema que já dura, já tem algum tempo. Desde o tempo de independência, já não podia começar a trabalhar nesse aspecto, mas se não sabe, Cabral morre antes da independência e ele é que era líder de aquela ideologia que se inventa de um novo Cabo Verde olha lá, já falou a Laud. Não, minha nome é Lau, eu não tem problema. Ok. O Bilhabo e para de que lutado para Cabral Caçaba, tudo aquele perigo de luta, alguém está para um grupo, um monte de jovens para pôr tudo aquele perigo, era para modo que tinha outra saída, então tudo aquela filosofia de tentar reconstruir e defender a dignidade do povo das ilhas era porque muito forte, que as coisas mais fortes era esse e assassinato de caráter do homem das ilhas, assassinato de nós enquanto pessoa, de nosso caráter e acabando com nossa grandeza de pessoa, assim? Para de cabo-verdiano era uma raça irreverente, resistente, resiliente. Então tinha que arranjar 1000 formas de trabalhar nós, de castrar nós, eu. E por isso que as pessoas podem fazer também isolando de que os outros nossos irmãos de continente, pensando mas nós é melhor e mulato, mas nós é africano. Depois a nós é a raça que mais sofre e lavagem cerebral. Assim, desde aquela hora que você está falando desde aquele livro que está falando, mas resta minha, está fazendo discurso, Cabo Verde também é Portugal. Então, todas as coisas que não tem, fica quase se está
nunca trabalha na discussão, nunca contaram uma história. E acabo perguntando o que está em relação a isso. Se perguntando a Flamengo para Mori Cabral, que era idealizador desse novo cabo-verdiano, com dignidade salvaguardada, com eu, sobretudo, enquanto homem salvaguardado, e que vem de mato. Então, rapazes que vêm de mato, esse projeto é que era de seis, eles fazem aquilo que está sentindo, mas podia, na altura, assim. E então, chama cada geração tem desafio. Nossa geração não deve reposicionar para não jogar que de nós. Então, chama de que o maior desafio do nosso tempo é o cabo-verdiano para poder entender o que ele enquanto pessoa, enquanto alguém que merece respeito e dignidade. A mim está chama cabo-verdiano deve vai onde que crê bem, deve e almeja assim, mas não foi sempre alguém que navega de ouvir outro horizonte para modo não esteja ao lado na ilhas, não tenha sede para modo horizonte para nós é ilimitado, mas perigo de um cabo-verdiano de gosto, que uma vez cabo-verdiano está saindo como necessidade premente, de continuar a sobreviver. Cabo-verdiano de gosto, que você está certo como é que cresce de Cabo Verde que você sabe, Cabo Verde que acusa, para uma coisa que não bate incutido. Então, a hora que você sempre ser, sempre essência, porque cresce mais, tá? Então, Cabo Fala, gosto na questão de crer, de essência e de desafios que cada geração está tendo. Tem um cena que não sabe introduzir para mim como fala dele, que é aquele célebre geração ministro de 2000. Não está base ministro de 2000 culpou, para nós é inútil, para nós é fútil, para nós é só que lise, só que lá. Mas não fica com esse gosto na boca, mas não pode fazer mais para ajuda aquela tal geração de 2000 a dar para trás a conche e a emancipa-se as cabeças enquanto crioulo. Ou não? Aliás, no livro tem um capítulo que fala disso. De um capítulo que está dedica especificamente a meninas de 2000, que está pedindo desculpa para morrer, esse que tem culpa. Que tem culpa, alguém pode achar que exagera demais, mas agora que tem um país que aquela bandeira que tinha troca, que é bem que ganha na independência, e aí que disse para mim, que tem um porquê, nem posso explicar, a mim que é mais burra para entender que tudo que ele quer, a essência histórica de um povo que está contado de onde que não vem, que está falado de escravatura, que está falado de nada. Que a boca se está contaminando história, que não história, se me fala aquela hora, está passa de boca para boca. A mim está lembrando na 2000, na ano 90, que tinha praticamente 2, 3 grupos de batuco que representa aquele ancestralidade de forma oral, que está contando história através de batuco, está contando história através da banca, que marginalizaram, traz esse circuito, gosto que se dá tempo também recupera. Então, tudo que os elementos que está fazendo ser que está fazendo questiona para morrer que está banca. Se a pergunta para que está banca, está investir. O ministro de 2000 tem tudo coisa na mão. Mas se é incentivado a trazer essa história, depois que capitalismo, para nós que temos alguma base no TDG, para o capitalismo ele é extremamente forte, ele está luta, ele se pujança e por estar com raiz. Então, se nem quem que tem raiz que você está que você consiga aguentar, imagina quem que consiga e fica apenas ser chão, que tem esse amor à terra e que nos avós, nos bisavós tinham pelo facto de condições que vive, de entendimento de homem cabo-verdiano que estão.
Então, tudo que ela está posto é uma ministra de 2000. Nesse quesito, é mais vítima do que próprio culpado. Na minha maneira de hoje. Educação lhe é chave, mas ao que se faz educação, nunca saquei naquela tentação de educação escola, educação no sentido global. Liu Évora, tive ali, um beijo para Liu Évora, falei, mas se não crê para a escola ser segundo casa, casa tem que ser a primeira escola. Ou seja, e eu tenho que ver como um todo. Aquela velha história que eu falo nisso nas conversas, Totinha, que é aquele juntamão, que é uma coisa que eu estou falando no livro, mas juntamão não só de ação para fazer físico, mas juntamão de no junta para não ensina ministro, para não passa valores. Assim? Não, é basta hoje, é a melhor que está fora de essência. Ele é de uma forma. E, bom, também não sei num podcast que me pode emociona. A mim entende eu respeito para o homem cabo-verdiano, para aquele que nós é, porque nós não tinha tudo para nunca estar ali a falar de Cabo Verde, mas não está ali com sorriso no rosto, né? A nós é o único povo no mundo que passa para aquele que passa, que não continua leve de espírito, contente, tá ri, tudo coisa que tenta bem não está segura, mas não está continua leve. Então, aquele povo ali, ele é também aquele que foi Amílcar Cabral arrisca tudo, mas logo quem que estuda o povo cabo-verdiano na ciência para elaborar políticas públicas que também de acordo com o eu. Ok, Cale, eu mato tudo coisa. não, sim. Agora, se nós, quem é acabar a universidade, vou dizer que estará na universidade. Agora, Aristóteles, com Descartes, com Iobi, Emile Durkheim, que estuda no curso com rapazes. Eles estudam ciência de cabo-verdiano, para saber, coisa que no mês. Que dia que não De estudaram facto, enquanto. não tem uma descontextualização geral. Sim, Nunca tem de o ensino de Tajone, acordo com os contextos. outro dia, você está falando, alguém. E na estrutura física de um país, ele está conta a história também. Sabe? Para modo que rapazes da luta era para modo aquela estrutura física. Nada falou de estruturas e passos e conselhos, tudo coisa que não tem na Cabo Verde. Ele está espelha aquele mesmo ditadura de sempre. A senhora Aníbal, ele vai a carga que tem 89 anos, que passa a vida inteira da fronte com tuga, para modo ser condição de homem, é seguro, e fala, não, a mim que lhe me se creu matando. E passa a vida inteira, tá leva na costa, para modo que lá. Então, onde que está maltratar ele está? E na Câmara Municipal, que anteriormente era e administração. Tá? Então, senhor Aníbal, hoje em dia, está saindo para a carga, e também somada. Então, hoje é a mesma estrutura física que se o opressor estava lá, está oprimido, tá? Mesmo que um mulato que está lá, estrutura que ele é poder que ele, senhor Aníbal, que aguenta estar no terreno durante todo o tempo, ele é teve. Mas aquilo é que é, senhor Aníbal. Alguém, o senhor Aníbal, ger Cabo Verde alguma vez? Alguma vez fazer algum tipo de gestão voltado para nos essência que ele é elitista. Nos essência que é elitista. Boa elite, te lembra de vizinho? Nos essência comunitário. Assim? Não emana de comunidade, de ser, de ter. Mas quem que está governa? Que está governa é Mico
que vai à universidade, que aprende com o Emílio Durkheim, mas políticas públicas, aquele outro. Então, modo que me cubo não está sendo senhorania que não tem nada a ver com coisa. Nós, hoje em dia, não tem um monte de cabo-verdiano, chama qualquer povo, a mim que lá quem crepa no debate. Cabo-verdiano torna, durante tempo, bate caracteriza ou descaracteriza, não escusas, a nós não tem que redefinir, porque nós ainda tem um monte de coisa que nunca é independente, que nunca tem liberdade. Vamos de e a opressão é que só proibir a banca para subir praia. A opressão é da banca sem lugar, que tem enquanto melhor, enquanto e de que as primeiras manifestações que não teve que tem a ver lá que expressão de nossa essência. Mas que as coisas que é mais antigo, que não está oprime para morrer ainda não está lidera com mente, com esse pensamento que não ensinado me ser alguém, me ser importante. A mim tem coisa que põe ser o que me é para minha mãe, você. Minha mãe era um grande ser humano, me sempre quis ser minha mãe. Mas minha nunca tinha aquela minha era mais importante que minha mãe. Para eu ir para a escola, ia aprender um monte de coisa, me ir para a universidade também. Eu vou à praia, ou eu vou à praia, ou eu não outra coisa. Aí eu vou à praia, eu vou a Paris, para Pequim, você? Eu ainda não a Pequim, para mesmo para mulher, que acaba a escola para sair mais que mim. Então, coisa que acontece exatamente que lá. Para minha mãe, ele está ensinando a minha essência do homem cabo-verdiano. Então, a mim, na escola, a mim continua a estar considera minha mãe, para minha mãe. Mas é um monte de coisa que não está fazendo a Cabo Verde, é que de nossa essência, para nos conteúdo que não intelectualiza pensamento e de outra coisa que tem a ver com nossa essência. Então, tem uma dicotomia entre aquilo que nós é, que nós ser, e o que nos torna, que é a forma que nos está hoje. Então, aquela harmonização lá, enquanto é que tem, não está continua a dizer, mas repara, desde que não está. Botou sempre reclamação de políticos. Alguém que é político? Político, geralmente, é quem que vai à escola, que aprende que é ciências. Como ele assusta, se político consegue, para que ainda na caverna consegue redesenhar políticas públicas que trabalham de encontro com a população de Cabo Verde. Para políticos que até pensam a partir de nossa essência. Está pensa a partir de conteúdo que se aprende na universidade. E conteúdo que não aprende na universidade, ele é conteúdo de outro povo. Cadê o nome? É conteúdo de outra raça. É conteúdo. A moda que a mim não está estranho. Minha hora que está falando Cabo Verde, a nós é a melhor raça do mundo, mas nunca é pior. Agora, por exemplo, na Europa, é normal alguém pôr comida no lixo. Ou seja, botar bem, uma vez em Paris, quase em chora num McDonald's, entra no McDonald's, tá coisa, alguém tá compra um hambúrguer, tá dá 2 pedaços, tá folha, tá corre, tá babuscudo. Agora, aquele é alguém que é máquina. Aquele é alguém que pode estar, tá corre atrás de uma coisa, antes de achar, e a folha é babuscudo, aquele é que pessoa. Então, aquele tipo de ser humano lá que está na diferença. Buta corre, buta compra um sofá que te custa 3, 4 mil, 5 mil euros, passou suja assim, só pusante no lava, buta pôr na lixo, para comprar outro para morrer povo áudio, ou crisálida tem que mostrar, mas ele é crisálida, áudio, através daquele sofá que é um objeto. Cabo Verde é daquele que não emana. Não emana, não rentabiliza, não chapa, não jonjo, não cuidado. Se não tem, nunca está pondo lixo. Não está da porco, não está da nosso. E vizinho que tem.
Então, esse correria atrás do outro, ele está descaracterizado enquanto pessoa. A mim está dando ordem aos amigos migrantes que estão no estrangeiro. Esse que sabe, nem mim, que sai traz, que você está correndo, correria mais tarde que você. Para comprar o sofá, ande tem 2 anos, para pôr no lixo, para muda. Para muda, tem que mostrar, mas boy, alguém. Ou seja, boa alguém que boy é parte daquele que tem, que aquele que boy é. Aquele que é cabo-verdiano. Mas aquele é que é referência que não se acorda para ele, e ainda agora com raça de ministro de 2000, que aprende que é que ser humano, ser solidário, mas o mundo começa a lá, que é loucura. E ninguém que pode ter pretensão de ser máquina. Máquina é máquina, alguém é alguém. Então, e todas as questões de não tentar job mais interno para nós. Mas coisa é que no mês, para não começar que lá. O mês para o flado, assim, o mês para de determinado um conjunto de coisas de beleza, padronizado, um monte de outras coisas que criaram necessidade que tem que sustenta, então vai traz aquela coisa corre, porque você corre traz outra coisa não, porque você tem necessidade básica salvaguardado, que você tem cabeça com lucidez, bota fazer coisa que você quer, mas a hora que você é frágil a nível humano, você manipulado de acordo com o mercado. Como o mercado cresce, o mercado cresce sempre em alta. Tem aquele coisa que está falando de fazer o jogo de número, o mercado não quis tanto. Então, o capitalismo é aquele lá que fazendo. Então, nós, novo cabo-verdiano, já nunca se está buscando ser, não se está buscando ter como os outros. Os outros não são tão gente como nós. Pessoal, Deus vai comprar basculho de identidade de Crisálida Correia. O livro, se me falei, pistas que essa lança para nos redescobrir nos identidade, para nos redescobrir nos valores, nos ancestralidade. Ele é que não lição de moral. Ele que fala. Mas nós batemos na livraria perto de Cris, então, no fundo do meu coração, meu bem, não está na Nem fio. que te agradeço, Lau. Me tem uma pergunta que ainda fazer. Tu tinhas convidado, minha brother, que é se eu tivesse que homenagear algum alguém, algum momento, algum acontecimento na boa vida ou não, usei o quem é que está serve para a morte. Quem então homenageia? Uhum. Então Estamos homenageia a fazer povo, gosto. então homenageia povo cabo-verdiano para resistir, para ter resistido, certo? Para ter resistido, ainda para não ter história de homens que deixa balança à frente de aquele que mordomia que nós vive hoje, que é liberdade, que é, que é, que o pode chamar democracia, com tudo ser dificuldade, mas democracia. Então, a mim, Cabo Verde, para mim, ninguém que está brincando com para modo tá chama para Cabo Verdeano, meu caso de estudo, para modo não, a sério, nessa época de que o mundo está tudo barafulhado, que tem luz de punir no também, está chamando, mas Cabo Verde deve ser motivo de estudo apoiado, modo que no triturado durante 500 anos, ainda não está ali, e para contar a história com o sorriso na roça. O teu, Totinho. Mita, minha mano.